Olá galera, tudo bem com vocês? Já estou aqui pronto para mais uma videoaula e hoje nós vamos falar de um assunto que é muito gostoso, que a gente sempre se diverte quando fala disso. Vamos falar hoje de história, exatamente. Vamos dar continuidade aos assuntos que a gente tem discutido desde o início desse conteúdo, que é sobre o processo de evolução da urbanização, de população dentro do território brasileiro. Falamos também nas aulas passadas sobre o cultivo de alguns processos de mineração no Brasil, como é que isso contribui para a evolução populacional e social dentro do nosso país. Já falamos também sobre o processo de migração, qual a importância que isso teve e tem para nós até hoje. Hoje nós vamos falar sobre criação de gado, sobre a pecuária, e vamos falar também sobre o processo de látex, o cultivo da seringueira no Brasil e as consequências positivas e negativas que isso tem trazido. Vamos lá? Peguem o livro de vocês, módulo 3, na página 252, que a gente vai começar falando sobre a criação de gado, sobre a pecuária. Bom, gente, a pecuária naquele período não era muito diferente de hoje em dia. A única coisa que difere mesmo é a questão de que o gado, era um dos principais meios que eles usavam para transportar o material que era cultivado, que naquela época, mais precisamente, era o açúcar que era produzido através da cana-de-açúcar. Então, a criação de gado, principalmente no século XVI, foi uma atividade que teve muita importância no Brasil. Desde a comercialização do gado, quando as pessoas vendiam e trocavam dados naquelas regiões, dentro do interior do Brasil, como também o tráfego desses animais em contribuição para como transporte da cana-de-açúcar, do material que era produzido através da cana-de-açúcar. E assim, esse cultivo gerou bastante renda, movimento forte no comércio do brasileiro naquele período, e isso trouxe avanços, e como consequência nós tivemos aí a contribuição de crescimento de locais que naquele período não eram chamados de cidades, mas que cresceram por conta disso, e foram se descobrindo novas utilidades dentro da criação do gado, não só a questão do transporte. Tinha a questão do cultivo da carne, desse gado, tinha a questão do cultivo do couro, que era utilizado para a confecção de confecção de materiais, de diversas formas. E para os colonos, para as pessoas que vinham de fora colonizar o Brasil, aquele material era um material riquíssimo, que gerava bastante lucro e movimento no comércio dentro e fora do Brasil, Então, assim, isso contribuiu bastante para o crescimento da população brasileira. E agora vamos aí para a página 253, e a gente tem esse pequeno trecho em que fala sobre as dificuldades que houveram no interior do Brasil para poder estar fazendo esse trabalho de criação de gado, esse cultivo desses animais. As pessoas que cuidavam dos gados não eram propriamente os donos, eles contratavam pessoas que eram chamadas de vaqueiros, e eles eram responsáveis pela criação e pelo cuidado desses animais, tanto em questão de número como em questão de qualidade. Então, esses gados deviam ser bem cuidados, deviam estar bem nutridos, não podia ser um gado magro ou muito ferido. Então, era trabalho dos vaqueiros cuidar desses gados, E os vaqueiros, eles mantinham os gados soltos em grande área de pastagem, que eram os terrenos desses donos, que eles trabalhavam para eles, e eles tinham a característica e o dever de soltar esse gado para comer, se alimentar, sempre próximo ao rio, para que eles pudessem também estar se hidratando com a água. E no final da tarde, no final do dia, eles iam recolher todo o rebanho, todo o gado, para colocar no curral, no cercado, para que eles pudessem dormir de forma protegida, Então, assim, o trabalho do vaqueiro era um trabalho muito árduo. Às vezes tinha um gado que se perdia na mata e nem sempre eles conseguiam trazer de volta. Tinha a questão dos animais que acabavam capturando alguns gados, a questão da cadeia alimentar, os animais selvagens. Tinha a questão de perder animais que comiam plantas
que eram venenosas, que eles não sabiam diferenciar, né, dentro daquela mata solta. E assim, o vaqueiro, ele acabava que respondia, né, ele era responsável por responder, né, por esse rebanho. E é isso, gente. A criação de gado ainda hoje existe, né? Claro que nos interiores e com fazendeiros mais desenvolvidos. E também pela questão de que existem pessoas que trabalham essencialmente com isso. Existem ainda vaqueiros que têm a sua fonte de renda cuidando do gado, com as mesmas dificuldades. Claro que hoje em dia eles contam com maiores tecnologias, né? Nós temos hoje aí acesso fácil a veterinários, quando acontecem casos isolados de intoxicação por plantas venenosas, eles acionam os veterinários já vão lá fazer todo o procedimento, né, para salvar aquele animal e por aí vai. Entendido, gente, até agora? Aí na página 254, vocês vão fazer essa atividade, inclusive ela também tem parte sobre a mineração que a gente falou na última aula, tá? Quem não assistiu sobre mineração, volta no vídeo da última aula de história que nós vamos falar sobre isso. Gente, vamos começar falando sobre a seringueira agora. Vamos para a página 256. Vamos falar sobre a seringueira. Você já deve fazer referência à borracha quando a gente fala de seringueira, né? A seringueira é onde a gente extrai o látex que é feito a borracha, né? Que é o que a gente tem muitos materiais hoje de borracha, e é um material também, uma matéria-prima, que ela, naquela época, no século XIX, já um pouco mais para frente, a gente tem aí um esforço muito grande dela no comércio brasileiro. Então a seringueira, o cultivo da seringueira, ela atraiu muitas pessoas, uma população boa para aquela região do Brasil, né? Foi o auge da construção e da expansão populacional, né, desse período brasileiro, dessa indústria do látex. E ela era concentrada principalmente, né, na região norte do país. Foi para a região norte do país que as pessoas se mudavam em busca do cultivo do látex, em busca de construir renda através desse cultivo do látex. A maior parte das pessoas que iam para o norte era do nordeste, né? Porque eles tinham lá uma visão ainda de cultivo apenas da criação do gado, e foram evoluindo através de tudo isso. Mas eu quero chamar a atenção para vocês de que vocês podem observar que todos esses períodos de colonização, cultivo, tanto da mineração, como da criação de gado, como da cana-de-açúcar, e agora a gente vendo aí o cultivo da seringueira, contribuiu com que o Brasil fosse conhecido territorialmente, né? A gente tivesse uma expansão do território brasileiro, como também o aumento da população brasileira, como também a evolução das cidades e das ruas. Porque nesse período do cultivo da seringueira, muitas cidades evoluíram bastante. A gente pode citar, por exemplo, Belém e Manaus. Foram duas cidades que tiveram, né, com o avanço desse cultivo da seringueira e da borracha, ruas pavimentadas, tiveram a inclusão do saneamento básico. O que seria esse saneamento básico, né? Implantação de esgotos, né, de lixeiros, uma organização mesmo de uma cidade que não existia antes. Tinha uma movimentação de cidadania mais primitiva. Então eles evoluíram muito com essa questão da seringueira, mas tinham também muitos obstáculos, né? Tinham muitos obstáculos a serem vencidos. E um desses obstáculos, né, era a questão das secas. As secas que aconteciam no Brasil e que ainda hoje acontecem, né, elas castigavam muito na região do norte e nordeste, o que atrapalhava essa produção dessa matéria-prima, né, porque você sabe que as árvores precisam constantemente de estarem em períodos chuvosos para que elas produzam bons materiais, para que elas cresçam forte. A seringueira é uma árvore que precisa desse espaço úmido, né? Ela não é uma árvore característica da caatinga, né? Então, assim, nós temos aí, além de tudo isso, esse aspecto de dificuldade. Então, as pessoas que trabalhavam com látex eram chamadas de
seringueiros. Esses seringueiros enfrentavam dificuldades na floresta, porque quando eles se destacavam para o cultivo da seringueira, eles iam para dentro do mato, eles passavam meses lá dentro, né, cultivando essa seringueira. Imagine aí, passando de árvore em árvore para poder extrair o látex dessas árvores. Aí vocês perguntam, onde era isso? Na Amazônia, na floresta amazônica, mata fechada, mata virgem, perigosíssimas, com animais perigosos, né? Essas pessoas, eles adoeceram, muitos morreram. Que tipo de doenças? Tiveram febres, infecções, acabavam morrendo por picada de alguns animais, né? Animais peçonhentos, enfim, foram diversas as situações que fizeram com que eles sofressem. E como eles ficavam lá dentro da mata, eles não tinham acesso nenhum a um médico, a um curandeiro. Eles contavam apenas com a sorte e com a fé de que tudo fosse dar certo, né? O retorno financeiro era baixo, né? Porque esses seringueiros que faziam o cultivo das seringueiras, eles vendiam por um custo pequeno. As pessoas que compravam por um custo pequeno, mas vendiam em segunda instância por um valor bem mais alto, né? Porque o produto bruto, né, que era a seringueira, o látex, ele valia pouco, porém depois de aprimorado, aí ele tinha um valor maior, né? Então, assim, esses seringueiros, eles passaram por muitas dificuldades, porém contribuíram muito para o comércio brasileiro e para a economia, né, para a evolução de muitas das cidades. Como eu falo para vocês, essa questão da pavimentação. O que seria a pavimentação? Ruas pedradas, né? Ruas com calçamentos, construções de casas com arquiteturas mais evoluídas, feitas de tijolos, né? A evolução de trazer já algumas máquinas, como a construção de carroças, que foi uma coisa já evoluída, né? A gente fala assim, nossa, andar de carroça naquele período era um meio de transporte muito chique, né? Andar de carroça era chique. Só andava de carroça quem tinha, condições, né? Então eles usavam, além do gado, também a questão dos cavalos, os animais, para estarem ajudando. E eles tinham carroças luxuosas, tá? Eles tinham carroças compostas até de ouro. Então, assim, a gente vê aí essa evolução com a questão da seringueira. Gente, a gente vai ficando por aqui sobre esses conteúdos. Próximamente eu vou falar sobre a seca e a imigração do Centro-Oeste. Falamos sobre Nordeste, Norte, agora sobre o Centro-Oeste na próxima aula, tá? Vou deixar para vocês fazerem a atividade da página 258 e também a atividade da página 254 e 255, tá bom? Gente, boa aula. Caso tenham dúvida, vocês já sabem o que fazer, tá bom? Encontro vocês a qualquer momento nas nossas videoaulas ou numa videoconferência. Beijo, fique com Deus, gente.